Bom dia para todos. Essa é a 6ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação, tendo na ordem do dia de hoje a oitiva do senhor Roberto Marques Castelo Branco, sócio-gerente da Ação Filmes e Produções Limitada, e vários requerimentos que temos em mãos para apreciarmos na sequência. Gostaria que a nossa assessoria fizesse subir à mesa o senhor Roberto Castelo Branco, por favor. Bom dia, tudo bem? Senhor Roberto Castelo Branco, solicito ao senhor que possa responder às perguntas que são de praxe. Perfeito. Para a qualificação de Vossa Senhoria perante essa CPI. O seu nome completo, senhor Roberto? Exato. Roberto Marques Castelo Branco. Onde o senhor é nascido? Rio de Janeiro. Janeiro, em que data? 20 de junho de 1965. O estado civil do senhor? Solteiro. A sua idade, naturalmente? 40 anos. 40 anos. Qual a sua filiação, senhor Roberto? Pai Francisco Evaristo Castelo Branco. Mãe Osolena Marques Castelo Branco. Onde o senhor reside? Atualmente, Rio e São Paulo, de acordo com o projeto que eu esteja desenvolvendo. Mais fixamente em São Paulo. Mas residiu algum tempo aqui em Brasília? Residi em Brasília por 18 anos, de 1985 até 2003. Até janeiro de 2004, fixamente em Brasília. Qual a sua profissão ou profissões e em que lugar ou são exercidas as suas atividades, senhor Roberto? Eu sou administrador de empresa por formação. Acabei por entrar na área de produção de vídeo e trabalho muito com projetos, muito vinculados à área de produção de vídeo. Projetos especiais, como, por exemplo, a USP, um trabalho que a gente desenvolveu aqui em Brasília. A USP foi contratada para fazer o trabalho da educação fiscal, junto com a Secretaria de Fazenda e Secretaria de Educação. Nós fomos contratados não pelas secretarias, mas pela USP, para produzir o material de apoio que ia ser feito, fazer roteiro e tudo mais. Muito bem. Senhor Roberto Marques Castelo Branco, então esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito e que deverá dizer a verdade sobre palavra de honra, sobre o que souber e lhe for perguntado. Senhor Roberto, como Vossa Senhoria tem conhecimento, essa Câmara instaurou, há alguns meses atrás, por decisão do seu plenário, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar eventuais irregularidades que teriam sido cometidas na Secretaria de Educação. Isso no tocante a contratos celebrados por aquela secretaria, principalmente relativos a transporte de estudantes, não é? E também outro foco de investigação dessa CPI é a contratação abusiva de professores temporários que foi feito por aquela secretaria. Vossa Senhoria, no dia 3 de agosto, encaminhou a essa Comissão Parlamentar de Inquérito uma correspondência
solicitando ou se colocando à disposição para esclarecer fatos que Vossa Senhoria teria conhecimento sobre irregularidades que poderiam ter acontecido naquela secretaria, particularmente no tocante às peças de publicidade do BRB e, enfim, alguma articulação que existia da Secretaria de Educação. Então, nós gostaríamos que o senhor pudesse, nesse primeiro momento, agora já com a presença do deputado Zé Edmar e do deputado Paulo Tadeu, um quórum, portanto, para a gente ouvir Vossa Senhoria e deliberar sobre as outras questões, eu deixaria Vossa Senhoria à vontade para, nesse primeiro momento, fazer a sua explanação sobre o que o levou a encaminhar essa correspondência à CPI e o que sabe e o que é relevante para que nós possamos buscar as provas para a apuração das responsabilidades eventuais sobre essas irregularidades. Então, tenha a Vossa Senhoria a palavra. Bem, voltar um pouco na história para poder compreender melhor. Eu trabalhei por vários anos, desde que eu cheguei em Brasília, ligado ao mesmo grupo. Esse grupo tinha entre as suas empresas uma produtora de vídeo. Eu trabalhava na área administrativa financeira dessa empresa. Fui para a produtora de vídeo deles para fazer a organização da produtora para venda futura, como realmente foi feito. Em 97, reorganizamos e vendemos, foi vendido por os outros sócios minoritários. Os sócios majoritários saíram e eu decidi não ficar junto com os sócios minoritários por não concordar com a forma que eles trabalhavam. Saí da produtora e vou fazer o quê? Resolvi, vou montar a minha própria produtora. Vou ter a minha produtora. Nesse tempo, eu já fazia um trabalho constante em Brasília, inclusive, na época, era o governo Cristóvão, e nós trabalhávamos uma relativa frequência, principalmente dentro do que foi o nosso principal cliente durante toda a nossa história, Banco de Brasília, que era um órgão altamente técnico na escolha dos seus trabalhos. Exigia qualidade, era fiscalizado o trabalho que você fazia. O chefe do departamento de marketing na época acompanhava, posso falar da parte da filmagem, mas o chefe do departamento de marketing acompanhava as filmagens. Então, era tudo muito rigoroso. Continuei trabalhando. Quando teve a vitória do governador Roriz, houve o cancelamento do contrato com a Maquiplan. O banco parou de trabalhar por quase 6 meses, até a assinatura do contrato da licitação 01/99 da Secretaria de Comunicação Social. O banco não assinou com a Giovanni FCB o contrato emergencial. Bem, o banco começa a trabalhar. Nada mais natural, eu já era fornecedor do banco, continuo também a trabalhar. E começa a se ter uma série de problemas. A empresa que atendia o banco, né, especificamente, era a Jimenez e Associados Propaganda Limitada, cujo sócio principal é o senhor Fernando Coelho Jimenez. E tinha uma pessoa em Brasília, que era o seu representante. Não sei se existe alguma formalização de emprego, o que era, mas era conhecido no mercado, o senhor Maurício Cavalcante, que comandava a empresa aqui em Brasília, que era pessoa muito próxima do pessoal lá do Palácio do Buriti. Nesse grupo que a Jimenez ganhou, que foi o único que ela participou, inclusive eram 5 grupos, o único grupo que a Jimenez participou foi o grupo 4, e foi o único grupo que, logicamente, ela saiu vencedora. Ela atendia, além do BRB, ela atendia uma série de outras secretarias. Foi o que o TCDF, à época, chamou de contrato guarda-chuva. Houve uma série de reclamações, inclusive de alguns dos senhores, e do próprio tribunal, sobre isso. A Secretaria de Comunicação Social licitava para toda a administração, direta e indireta.
e era tudo, a verba era um bolo só e ficava aquela confusão. No grupo 4 se destacava o Banco de Brasília, que é o principal cliente individual de publicidade em Brasília. Hoje em dia é uma verba de 22 milhões e meio de reais para publicidade. Secretaria de Saúde, que sempre tem campanha para fazer, e, sem sombra de dúvida, a Secretaria de Educação, uma outra secretaria também muito forte na parte de distribuição de verba. Na época, a secretária era a deputada Eurides Brito. Nós fizemos vários trabalhos para a secretaria, muitas vezes não faturado contra a secretaria, mas contra a SECOM, que era uma prática, o contrato original era da SECOM. E começa uma prática que acabou nos levando de uma empresa sólida, uma empresa tranquila financeiramente, uma excelente estrutura, a uma fase de endividamento profundo. Nós tínhamos o que a gente podia chamar de uma onerosidade extra em basicamente, não vou falar todos, mas em basicamente todos os trabalhos que nós fazíamos. Existia uma onerosidade extra. Como provar isso? Dentro do mercado publicitário, nós chamamos isso de BV, que é bonificação por volume. A bonificação por volume é uma coisa regulada por lei. Regulada por lei, está certíssimo, está se você pegar a legislação, as normas padrão do Conselho Executivo da atividade publicitária, está lá regulado. Só que o BV é veículo, agência. Isso é legal. Nós, inclusive, fizemos uma consulta ao SEMP. O SEMP é o Conselho Executivo de Normas Padrão, que foi instituído por lei federal. Ou por lei ou por decreto, não estou lembrado agora. Nós fizemos uma consulta para o SEMP sobre essa questão da agência cobrar o que era chamado, entre aspas, de BV, o que não era, de um fornecedor, sem pegar uma autorização expressa do fornecedor, sem emitir nota fiscal para o fornecedor, e, principalmente, sem que o anunciante, que é quem está pagando no final, soubesse do que estava sendo feito. O SEMP respondeu que a consultoria jurídica do SEMP foi clara em falar que isso era uma atitude antiética, que não devia acontecer. Se acontecesse, apesar de antiético, deveria ter o conhecimento obrigatório do anunciante. Bem, final de 2003, a situação já estava realmente insuportável para a minha empresa. Nós caímos de uma empresa que eu cheguei a ter 30 funcionários e eu tinha 3 funcionários apenas. Caí de 30 funcionários para 3 funcionários, uma dívida monstruosa, uma dívida fiscal, previdenciária e de bancos. Uma dívida monstruosa porque o dinheiro que nós usávamos para pagar as nossas despesas normais eram muitas vezes subtraído indevidamente. E como que era subtraído indevidamente isso? Eu fazia um trabalho, vamos supor, para o BRB. Esse filme para o BRB custava 100 mil reais. Eu faturava contra o BRB 100 mil reais do filme, o valor do filme. Entregava a nota fiscal na agência, na Jimenez. A Jimenez, por sua vez, emite uma segunda nota fiscal, onde tem os meus 100 mil reais, mais 10%, que está no contrato, que é a taxa por administração de serviços de terceiros. A Jimenez manda uma nota de 110 mil reais para o Banco de Brasília, com a minha nota anexada. O Banco de Brasília, por sua vez, paga 110 mil reais para a Jimenez, menos os 5% que já retém do ISS, que também é legal. Perfeito. Jimenez, na hora de me pagar, deveria me pagar 100 mil reais menos os 5% do ISS.
devia me dar um cheque, então, de R$95 mil. Não, não me dava. Ela me dava um cheque de 85.500, ou seja, ela me debitava mais 10% do valor, quando isso aí na média. Na prática, normal era 10%. Teve vezes que foi mais, teve vezes que mais, menos eu acho que não, mas algumas vezes mais. Isso tudo é comprovado dentro da movimentação bancária. O cheque que saía da Jimenez, nominal Ação Filmes, vinha com esse desconto. Bem, existia uma coisa. Na época em 1996, se eu não me engano, dia 17, o decreto número 17.733, de 2 de outubro de 96, na época do governador Cristóvão, ele especifica, esse decreto, que todos os pagamentos acima de R$1.000, obrigatoriamente, devem ser pagos em crédito em conta do beneficiário no Banco de Brasília. A Jimenez nunca obedeceu essa regra. Por quê? Porque a partir do momento que ela tivesse que fazer o depósito na minha conta, ela perdia essa forma de fazer esse débito e isso ficava à frente de qualquer comprovação. Até mesmo se o banco tinha ou não conhecimento, nessa época eu não sabia. Realmente a situação onde eles levaram a minha empresa foi uma situação dramática. Foi uma situação realmente... meus últimos momentos aqui de Brasília, meus últimos 3, 4 meses aqui de Brasília, foi numa depressão extremamente profunda. Tentei levar o que estava acontecendo a várias pessoas próximas do governo e não conseguia, pessoa não chegava. Tentei mostrar com números, tudinho, o que estava acontecendo, e nada, ninguém acreditava, porque tinha uma força de dentro. Existia uma parceria muito forte, digamos assim, entre a Jimenez e principalmente o BRB. A parceria entre Jimenez e BRB é um negócio fortíssimo. E eu comecei a ver que não tinha solução, e já numa depressão realmente estupenda, resolvi sair de Brasília para recomeçar tudo. Acontece que nesse período eu sou um curioso das coisas. Eu comecei a pegar, embora seja formado em administração, eu nunca conhecesse bem a lei, a 8666, mas eu nunca tinha me afastado muito do preâmbulo dela. Eu passei a estudar mais o direito administrativo. E com isso comecei a criar uma curiosidade em cima do contrato do BRB com a Jimenez e associados. Como que tinha sido esse processo de licitação? Se ele tinha corrido tudo bem, se era tudo certinho. E depois de uma luta muito grande, onde eu tive que pedir ajuda, Corregedoria da Câmara recebeu e-mail meu, alguns deputados receberam e-mail meu, o Ministério Público recebeu e-mail, porque o BRB não queria liberar o processo de jeito nenhum. Depois, quando eu consegui ter acesso ao processo, eu compreendi o motivo que o BRB não queria liberar o processo. É porque dentro dele, ele nasce com irregularidades e vai com irregularidades até o seu final. É irregularidade atrás de irregularidade. Irregularidade atrás de irregularidade dentro do processo. Eles conseguem matar, eu acho, os 5 princípios básicos da administração, conseguem trucidar com uma boa parte da 8666, fazem o que querem. Baseados em quê? Baseados naquela velha alegação que são uma sociedade de economia mista, que, com fim, exercem atividades econômicas e não estão obrigados e não estão vinculados ao direito público, somente ao direito privado. Eles respeitam a lei das SA. A lei orgânica do Distrito Federal, para eles e nada, é a mesma coisa.
Por exemplo, na Lei Orgânica do Distrito Federal, obriga que todas as empresas de publicidade, só falar aqui qual é o número da lei, o artigo 22, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que depois foram regulamentados pela Lei 1068 de 96, que foi revogada pela Lei 3184 de 29 de agosto de 2003. O artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal deixa claro que os poderes do Distrito Federal mandarão publicar trimestralmente no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, tarará, com a discriminação do beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Ou seja, existiria uma obrigação, logo pela Lei Orgânica do Distrito Federal, que o banco se acha imune, de publicar trimestralmente toda a despesa dele. Isso não é feito. Por que não é feito? Porque chama atenção no mercado. E como era um processo marcado por irregularidade desde o seu começo, quando eu digo desde o seu começo, logo porque foi um contrato assinado sem que a garantia que era exigida por lei, que era exigida pelo edital, perdão, que fosse apresentado 3 dias antes da assinatura do contrato, durante 1 ano e pouco, o BRB ficou cobrando da Jimenez a garantia do contrato. O contrato foi assinado sem ser apresentada a garantia. O banco simplesmente teria que ter se recusado a assinar o contrato sem que fosse apresentada a garantia. Vai sim nas prorrogações desses contratos. Ferem claramente o artigo 57 da Lei 8666. Todas as renovações do contrato do Banco de Brasília com a Jimenez eram feitas tal e qual estava no contrato original, exceto por uma prorrogação, exceto por um aditamento, o primeiro aditivo, que aumentou a verba nos 25%, 5 ou 6 dias antes de vencer o contrato, o primeiro contrato. Aumentou a verba nos 25% e passou a verba para 22 milhões e meio. De lá para frente, os outros 3 aditamentos que tiveram no contrato, prorrogando por mais 12 meses, era cópia tal e qual do que era o contrato original. Enquanto a lei obriga, e existem várias jurisprudências sobre o fato. Eu estava conversando com o pessoal da Presidência da República para saber se na Presidência da República era feito assim, e a pessoa me confirmou que sim. Você só pode prorrogar o contrato se obtiver para a administração pública melhor preço e melhores condições. Se você tiver melhor preço e melhores condições, justifica você prorrogar o contrato. Isso, serviços contínuos. Se você tiver melhor preço, melhor condição, vale a pena você renovar o contrato. Se não, é nova licitação. Vamos ver o que o mercado está oferecendo. Ressalta aos olhos que nós estamos falando de uma conta que começou em 18 milhões de reais, que é um valor aqui para Brasília muito elevado. Brasil é um valor já que chama a atenção, e apenas 2 empresas compareceram a essa licitação. A própria Jimenez e a RC Comunicação, que já atendia o GDF e que tinha como seu diretor de atendimento aqui em Brasília o senhor Haroldo Meira. Outro detalhe, proposta comercial das 2 empresas, as únicas 2 que compareceram, exatamente igual. Não tinha 1% de variação, era exatamente igual. Então, existia essa ligação muito próxima entre Jimenez e BRB. Eu comecei a estudar isso. Comecei a estudar por curiosidade no início, para compreender o que tinha acontecido. E comecei a questionar o próprio BRB sobre as irregularidades que eu encontrava. E não conseguia nunca ter resposta. Ficava claro ali que o BRB não ia colocar a Jimenez em nenhuma situação constrangedora. O BRB foi o grande cliente da Jimenez e Associados de 99
até agora, que continua o contrato, mesmo irregular, continua válido. E durante esse período, a Gimenez, atendeu outras secretarias, entre elas a Secretaria de Educação do Distrito Federal, na época, até 2001, 2002, se eu não me engano, que foi quando teve o novo contrato, a nova licitação, que aí mudaram as agências. Permanecem até hoje do primeiro contrato inicial, a SMPIB e a RC Comunicação. Permanecem intangíveis ali, e a Gimenez no BRB, que é indiscutivelmente o grande filé da coisa. Então, toda essa situação, inclusive, eu mostrando para o BRB que existia esse débito que era feito indevidamente da nossa conta, o BRB, em momento algum, quis investigar, quis saber melhor sobre isso, nunca me chamaram. Se eu sou o presidente do banco e alguém fala para mim que está tendo uma irregularidade no contrato desse vulto, eu chamaria, vem cá, o que você está falando? Me explica isso, vamos investigar. O contrato prevê isso. O contrato dá autonomia para o BRB, na hora que ele quiser, de fazer uma auditoria nas contas da contratada, da Gimenez. Nada disso era feito. Então, as ligações eram muito, digamos, obscuras, pela forma contrariando a lei como elas eram feitas ao correr do processo. Eu não sei se a Câmara tem cópia desse processo do BRB, mas se tiver e alguém der uma lida, mesmo que não seja um profundo conhecedor da legislação, vai começar a perceber a olho nu as irregularidades. Existia uma grande amizade entre algumas pessoas e, na época, a gente questionou, desde o início, que isso aí não podia ser assim. Tinha que se dar uma solução para isso. Até que, quando eu comecei a partir para a briga, de uma hora para outra, a Gimenez me avisa que eu não sou mais fornecedor do banco. Dias depois de eu ter pego um empréstimo no banco de R$100 mil do BRB para poder pagar dívidas de impostos para poder entrar no Refis. Esse contrato é dado como garantia serviços futuros e que simplesmente cortam de uma vez só todos os serviços que eu ia fazer, porque eu comecei a reclamar muito do que estava acontecendo e comecei a falar sobre o que estava acontecendo com as agências de propaganda. Hoje em dia, saindo do cenário até local, indo para o cenário nacional, é muito fácil a gente ver, pegar o caso específico da SMPIB com o governo federal. É muito fácil a gente ver que uma agência de propaganda pode manipular facilmente as verbas disponíveis, porque não existe controle em canto nenhum do país eficiente em cima das contas das agências de propaganda. A agência de propaganda faz o que quiser com o dinheiro, porque não existe controle. Simplesmente o controle é zero ou nulo. Existe o controle do Tribunal de Contas do DF, mas que é um controle técnico de contas. E não para saber se aquele material ali custa realmente, se aquele filme custa realmente isso, ou não custa, se isso aqui foi, se esse preço aqui está correto, se não está. Então, esse é aí que as agências podem brincar e que a agência do SMPIB, com relação nacional, não sei com relação aqui ao GDF, mas com relação nacional, mostrou na mídia o poder que uma agência tem para fazer o que quiser. Basicamente, o que me levou a escrever a carta para a CPI foi, no primeiro momento de 2003, uma raiva pelas coisas todas que estavam acontecendo e que de eu ver uma empresa ser aniquilada
por outros motivos que não fossem corretos, e depois por um estudo que eu comecei a fazer da situação. 1 ano e meio, eu me debrucei por um ano e meio em estudar, em conhecer toda essa situação. E eu achei que agora era um momento oportuno de começar a voltar a tentar colocar essa história em pratos limpos. Basicamente isso. Todas as nossas ações eram feitas direto. Ação Filmes com a agência de propaganda Gimenez e Associados, Propaganda Limitada, sócio Fernando Coelho Gimenez, intermediada aqui em Brasília pelo senhor Maurício Cavalcante, que trabalhava para o dono da agência, não sei de que forma, sobre subcontrato, não tenho a menor ideia. Era com ele que a gente tinha as reuniões de aprovação, era com ele que a gente ia apresentar filmes para a professora Eurides Brito, para o Dr. Tarcísio Franklin de Moura e tantas outras pessoas. A relação da Gimenez com a outra ponta, com o cliente, o ente público, é que é uma incógnita. É que é uma grande incógnita. E quem vai poder esclarecer muito bem isso para vocês, para os senhores da comissão, é o próprio senhor Fernando Coelho Gimenez e, possivelmente, o presidente do BRB, o Dr. Tarcísio Franklin de Moura, que eu não acredito que um presidente de um banco não conheça a situação. Até porque, num empréstimo pessoal, ele assinou sozinho, sem avalista, sem nada, ele assinou. E foi o momento de maior agilidade que eu já vi dentro do Banco de Brasília. Em 4 meses de atraso da primeira parcela, que eles fizeram empréstimo e avisaram depois, você não é mais fornecedor. Sem nenhum motivo, não me deram uma carta de motivo, não deram nada. Só não era mais porque eu estava discutindo muito com eles sobre essas outras questões. 4 meses depois, eles ajuizaram a questão. Não tentaram me cobrar nem nada, já foi direto já para juízo. Quando foi direto para juízo, eu mandei uma carta para a diretoria de fiscalização do Banco Central, solicitando uma investigação do caso. E, curiosamente, quando eu vou verificar, o empréstimo foi pago. Não foi por mim, deputado. Eu não sei, se o senhor me perguntar quem pagou esse empréstimo, eu não tenho a menor ideia. Nós estamos solicitando, começando já a preparar o material para solicitar a cópia de todo esse processo, porque eu desconheço, não fui eu. Não fui eu e não foi ninguém próximo a mim. Se fosse alguém próximo a mim, teria me falado: Roberto, pô, paguei aquele empréstimo, que eu vi que você estava com ação na justiça, mas pelo menos até hoje ninguém me falou quem foi. Como era um contrato que tinha uma certa... causava algum problema ao presidente do banco, que ele assinou sozinho o contrato, alguém pagou. Vamos supor que quem eu conhecia dentro do banco nessa relação era a agência de propaganda, era meu único ponto de referência. E um contrato bem gordo, de 22 milhões e meio. Eu acho que, pelo menos inicialmente... Perdão, senhor relator, só para complementar um negócio. Embora eu saiba da finalidade da CPI, mas eu acho que uma parte dessa história passa profundamente pela relação entre Gimenez e BRB. Eu acho que essa relação entre Gimenez e BRB, até que para que fique, já que existem tantos fatos obscuros dentro do processo, que fique comprovado que não existe regularidade, porque eu fiz um apanhado de de questionamentos para o banco, que o banco me respondeu com uma página,
que não encontrou nada, parará, 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 parará. E pronto. Eu falei, inclusive, essa tabela que eu mostro aí, para os senhores, está numa das cartas que eu mandei para o BRB. E se eu falo que que o fornecedor está recebendo um valor menor, é de se esperar pelo menos que o banco queira analisar que coisa é essa. E me parece que não houve nenhuma análise de nada disso. Perfeito. Concluído. Senhor Roberto Castelo Branco, o senhor participou de várias peças publicitárias para a Secretaria de Educação? Várias. Até 2001, quando a Jimenez não participou, quando teve a mudança do primeiro contrato. Quando foi o primeiro contrato? O primeiro contrato foi a concorrência 1/99 da SECOM, que, se eu não me engano, ela durou até 2001, mas eu não estou com certeza absoluta da Isso que a data. Jimenez venceu. Essa que a Jimenez venceu o grupo 4, que abrangia uma série de empresas, abrangia metrô, BRB, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e várias outras secretarias, mas as demais secretarias não anunciavam, eram coisas eventuais. As secretarias que tinham mais... Isso, no caso, ela disputou com a RC. A RC ganhou um outro grupo. Nessa primeira licitação saíram vencedoras Agnello Pacheco, deixa eu ver se eu me recordo das 5. Agnello Pacheco, a DIM, Comunicação, a RC, a Jimenez e a SMPIB. Dessas hoje, DIM rodou, do filho do Paulo Cabral, né? Do Paulinho Cabral, publicitário conhecido na cidade. E a outra, me escapou agora o nome também, rodou. Permaneceu SMPB e RC. Teve uma outra licitação, entraram outras 3 empresas ou 2, depois teve uma outra licitação e ficou hoje em dia RC, SMPB e, se eu não me engano, é a Bates que atende a terceira parte das contas do BRB. E as empresas, cada uma licitou a parte. SEB, CAESB, Terracap, conforme a orientação do Tribunal de Contas, fizeram suas licitações à parte. Entre elas o BRB. Agora, no caso, a sua empresa era contratada pela Jimenez? Terceirizada. Eu não tinha nenhum contrato com o BRB. Eu era subcontratado da Jimenez. Quem me contratava era a agência de propaganda. E no caso da Secretaria de Educação e outras secretarias, outros órgãos de governo, quando o senhor ia receber o valor pelos seus serviços prestados, havia um valor a menos. Exatamente. O senhor está Por exemplo, afirmando? para a Secretaria de Educação, nós fizemos, eu posso estar enganado aqui em alguma coisa, mas aquele filme do Visitador Escolar, que era da professora que olhava os meninos com sandália, Educação Solidária, A Escola Bate à Sua Porta, O Ônibus do Futuro, e vários outros VTs comerciais eram feitos, e fora uma série de documentários. Era muito demandado documentários também. Documentário é uma demanda razoavelmente comum. O senhor calcula que, nesse período em que o senhor prestou serviço à Secretaria de Educação, especificamente à Secretaria de Educação, quanto o senhor faturou no total não poderia, dessas peças? Eu posso até lhe passar, deputado, esse valor totalizado de cabeça. Gostaria que depois o senhor passasse a CPI o valor total. Perfeito. Agora deixa eu lhe explicar uma coisa. Existiam 2 situações. Uma, o filme, a campanha,
O filme é uma peça de toda uma campanha, né? Tudo isso era aprovado pela Secretaria de Educação, orçamento, tudo. Agora, o faturamento era contra a SECOM, porque o contrato era assinado com a SECOM. Que eu me lembre, a gente teve talvez uns 2 ou 3 casos de faturamento contra a Fundação Educacional do Distrito Federal. Foram 1 ou 2 casos que a gente faturou direto contra eles. Contra a Secretaria de Educação, eu acho que não teve nenhum caso de faturamento direto contra a Secretaria. Era tudo contra a SECOM, mas para atender a Secretaria de Educação. O que o senhor está querendo dizer é que se a Jimenez não pagava a totalidade dos valores que o senhor deveria receber, ela estava fazendo um caixa 2, é isso? Eu não posso afirmar que ela estava fazendo um caixa 2 ou qualquer outra coisa, porque eu não estava negava parte do que era devido. Tanto que te levou à falência, te levou à dificuldade financeira. Com certeza. Eu diria que ela me impôs uma onerosidade excessiva que acabou transformando uma empresa que até e começo de 1999, nós não tínhamos um imposto atrasado, não tínhamos uma conta atrasada, empréstimo em banco, quando era feito, era um capital de giro pequeno, para girar mesmo, todos pagos em dia. A partir de que começou isso, curiosamente, nosso faturamento sobe e as nossas dívidas sobem mais ainda. Porque dentro do mercado, deputado, existe uma prática que é muito comum, das produtoras não pagarem ou atrasarem em 3, 4, 5 meses o pagamento da equipe técnica. Os senhores quase todos já participaram de uma gravação e conhecem o que é o circo que é armado para fazer uma gravação, um comercial simples de vocês em estúdio. Imagina um comercial de rua, esse negócio é um verdadeiro circo que se arma. Quando acontecia atraso, eu achava injusto o cinegrafista receber atrasado. Então, eu recorria a banco para poder pagar. Isso aí vai girando. Aí a secretaria, por exemplo, nós fizemos um trabalho para a Secretaria de Fazenda. Demorou quase 8 meses para nos pagar. Secretaria de Fazenda, quem cuida do cofre, demorou quase 8 meses para nos pagar. Depois de muita discussão, nos pagaram. Era uma prática comum. Assim como também tinham fatos bem curiosos. Você emitia uma fatura hoje e 3 dias depois era pago. Emite a fatura hoje, 3 dias depois estava sendo paga a fatura. Que caso é esse? Existem vários casos que... Não na sua empresa? Hein? Não, na minha empresa também. Na minha empresa também, mas não sou eu que ia cobrar do cliente do BRB ou de nada. Era a agência que fazia a cobrança e avisava para a gente, ó, saiu o pagamento. Quem fazia isso, toda a relação de lá para frente era da agência de publicidade. A agência de publicidade é que tinha isso. Quem conseguia esse pagamento mais rápido ou não, era a agência de publicidade. Sim, e que conexão que tinha tudo isso com a Secretaria de Educação, que não está claro, suponho para todos os membros da CPI, que estão aqui questionando sobre o que tem a ver com a Secretaria de Educação. Bem, o que a senhoria pode afirmar que houve, se eventualmente esse recurso que foi sonegado do pagamento aos prestadores de serviço, no caso a sua empresa e outros tantos, esse recurso teria alguma informação sobre para onde teria ido? Bem, na nossa carta, a gente faz uma avaliação mais ou menos desse fato. Como eu falei, a minha empresa era fornecedora da Jimenez e nós tínhamos um frequente acesso à instalação da Jimenez. Era constante a nossa ida lá para entregar material, para pegar roteiro. E durante a campanha era comum a gente ver material sendo feito dentro da agência. Eu não tenho nenhum material para mostrar isso, mas era comum de todos os fornecedores, quem passava por lá, ver material sendo feito da campanha da deputada. Da última campanha de 2002, todo feito por eles. Analisando as contas dela, eu vi que não existe
nenhum pagamento, nenhuma comprovação disso. Eu, a pedido da Jimenez, fiz 2 ou 3 VTs dela, onde não teve nenhuma receita. Não teve o quê? Nenhuma receita para a minha empresa. Era uma imposição da Jimenez. Você fez de graça? Era uma imposição da Jimenez. A única coisa que eu virei para o Maurício Cavalcante na época é falar o seguinte: você tem que pagar pelo menos a equipe. Equipe, acerte, porque ninguém vai trabalhar de graça. Ninguém vai trabalhar de graça para ninguém. Acerte a equipe, a parte... Aqui era nosso principal cliente. Era o nosso principal cliente. Então, não tinha como não se atender. Agora, durante esse período, tem vários, basta analisar o faturamento nessa época, tem vários trabalhos feitos pelo banco. Dizia um amigo meu, ele virava para... Estava uma roda de amigos, ele falava, olha, vamos hoje jantar na casa de alguém, que vai ser jantar de graça. E um outro amigo meu respondia o seguinte: rapaz, não existe jantar de graça, alguém está pagando essa conta. Alguém pagou, pode não ser eu, você ou fulaninho, mas tem no final alguém pagando. Então, como que isso era feito, eu acho que os senhores só vão conseguir descobrir a partir de uma avaliação muito profunda, uma investigação muito profunda entre o relacionamento Banco de Brasília e Jimenez e Associados. Eu acho que aí está a grande chave do segredo, que o banco se reluta em se pronunciar sobre o assunto. Posso mandar a posteriori para os senhores a carta que o banco me mandou avisando que não encontrou irregularidade nenhuma, tarará, e pronto, e tchau. O senhor tem o documento que o senhor reclamou ao SEMP, aquele órgão de controle das agências? O senhor tem esse documento aí? Não, eu não tenho a minha carta aqui, não. Mas, novamente, qualquer documento que eu preciso, eu posso lhe enviar sem nenhum problema. Gostaria de receber a cópia desse documento. A cópia da nossa carta vem relatando o fato, sem citar nomes de empresas ou de agências, mas relatando um fato como seria, e o SEMP me mandou a carta, que o senhor tem a cópia, né? Aí no processo, na carta que eu enviei, eu acho que eu mandei uma cópia do SEMP. Se o senhor não tiver, eu tenho aqui, posso providenciar para o senhor. Pois não, a gente vai confirmar depois aqui. Eu passo a palavra ao deputado Paulo Tadeu, que é o nosso relator, dizendo que agora já estão presentes também o deputado João de Deus e a deputada Ivelise Long, perfeito, da CPI. Apenas porque eu estava fazendo as perguntas, deputado João de Deus, você já chegou, efetivamente, Vossa Excelência já chegou algum tempo atrás. Senhor Roberto, eu queria inicialmente saber se a sua empresa firmou algum contrato com algum órgão público do Distrito Federal. Nunca. Nós ganhamos uma licitação ainda no governo Cristóvão, para fazer 2 vídeos que não eram pagos nem com recursos do GDF, eram pagos com recursos externos, que era de Zoobotânica, não sei das quantas. Mas nunca a gente fez, nunca tivemos nenhum contrato firmado com nenhum órgão do GDF. O senhor firmou um contrato com a Jimenez? O contrato com a Jimenez era feito o que a gente chama de job, trabalho a trabalho. Mas não era um contrato formal. Era um contrato que mandava o orçamento e eles me mandavam a aprovação. Bem, esses contratos foram cumpridos de maneira, eu diria, correta pela Jimenez? O que o senhor chama de correto? Ela de forma correta? Contratava o senhor, né? O serviço era realizado e, a partir daí, havia um pagamento com relação a esse serviço. O senhor colocou para nós aqui que do que o senhor teria que receber, ela descontava em torno de 10%. Exatamente. O senhor tomou, então, quer dizer, não era, então, cumprido de maneira correta os contratos.
Não, nesse sentido não. Nesse sentido, não. O senhor tomou alguma medida judicial diante disso? Estamos tomando agora. Aconteceu uma coisa séria. Quando a coisa começou a realmente ficar insustentável, deputado, eu entrei num processo profundo de depressão. Quem me conhecia já estava preocupado até. Então, eu me desinteressei por tudo, fiquei parado, olhando o mundo passar. Quando eu voltei agora, até hoje eu ainda faço um tratamento que é um tratamento prolongado para controlar isso. Sou presidiário de medicamentos ainda por conta disso. Porém, somente há um tempo atrás eu consegui me sentir realmente de novo tranquilo para voltar a agir. Já estamos montando a ação, que quando tiver já dado entrada, posso mandar a cópia para a CPI, para cobrar da Gimenez os valores que foram nos pagos a menos. Perfeito. A prova disso são os cheques que eles nos pagavam. Nesse período em que ocorria os pagamentos a menos ou a menor, o senhor chegou a colocar para essa comissão parlamentar de inquérito que fez algumas reclamações tanto a Gimenez quanto ao BRB e a outras autoridades do Poder Executivo. Como foram feitas essas reclamações? Pessoalmente. Pessoalmente? Nunca por escrito? Não, nunca por escrito, sempre pessoalmente. Eu levava 4 pastas que mostravam mais ou menos a situação e a pessoa falava, vamos ver, e depois morria o assunto. Efetivamente, a quem o senhor se queixou, além, é claro, da própria empresa Gimenez, pessoas dentro do governo, autoridades dentro do governo do Distrito Federal, a quem o senhor se queixou? Eu estive pessoalmente com o secretário Benjamin Roriz, eu estive pessoalmente com o secretário de Comunicação, Wellington Moraes, estive pessoalmente com a deputada Eurides Brito e quem mais? Secretário de Governo, secretário de Comunicação. Por carta, eu mandei para a Corregedoria do Distrito Federal, que me respondeu, toda a história contando, que me respondeu burocratizando totalmente o processo, e aí eu vi que realmente seria perda de tempo ir por ali. E parei. E cheguei a conversar, tentei por várias maneiras expor isso ao governador Roriz, não conseguia. Tem mais uma pessoa também, porque existia uma barreira para não chegar, e expus também para o deputado, na época, secretário Tadeu Filipelli, que me ouviu muito educadamente, mas também que não pôde fazer muita coisa. Bem, além desse ocorrido com a empresa de Vossa Senhoria, ocorria também com outras empresas? Esse desconto, esse pagamento a menos ou a menor, era também realizado com outras empresas que prestavam serviços semelhantes? Vamos diferenciar, então, duas coisas. Esse pagamento é chamado de BV. Entendi. BV, o nome popular é BV. 10% por lei. Exatamente, é bonificação por volume. Uhum. Quando você trata com a iniciativa privada, quando você trata que não existe dinheiro público na história, a minha preocupação de convivência é com a agência. Eu tenho contato com a agência. Perfeito. Então, agências que realmente apresentam um volume muito grande de trabalho, elas normalmente cobram o BV. Mas emitem nota fiscal do BV. A agência séria, ela pode até cobrar, mas emite a nota fiscal. Ali, referente, bonificação por volume, recebido, tal. Quer dizer, é tudo contabilizado, tudo dentro da lei, tudo certinho, como deve ser.
A maior parte das agências sérias hoje compreendem que o BV do fornecedor, cobrado do fornecedor, é algo não muito ético, porque onera, no final, o cliente. Quando você trata de um órgão público, onera o cofre público. Tá, deixa eu tentar, então, mais uma vez, aprofundar essa pergunta. O senhor colocou, o senhor foi terceirizado da Gismenes. Exato. A Gismenes provavelmente contratava, além da empresa do senhor, outras empresas também. Com certeza. Então, Várias. Perfeito. Gráfica. Com essas outras empresas, o senhor tinha contato? Não, muito pouco. Muito pouco. Mesmo um pouco com as empresas que o senhor tinha contato, também havia esse desconto a menor? Olha, não posso confirmar porque Não pode. eu não posso, Alguém se queixou? eu nunca vi cheque de nenhuma outra empresa. Mas basta se pegar os fornecedores da Gismenes, pelo menos. Essa prática, eu posso garantir uma coisa para o senhor, deputado, essa prática não é feita com um fornecedor que não seja fornecedor frequente. Entendi. Se não for fornecedor frequente, a pessoa vai gritar na hora, um trabalho avulso. Então, se vocês pegarem os fornecedores frequentes da Gismenes, vocês vão poder fazer uma análise disso, se tem ou não essa cobrança do BV. O senhor foi fornecedor da Gismenes Gismenes. Exatamente até que ano? Até 2003. 2003? A minha última nota fiscal emitida para o banco foi uma nota de 10 mil e poucos reais, referente a uma reveiculação de um trabalho que foi me pago em setembro, mas mesmo assim foi só essa reveiculação. O último pagamento que eu tive foi em torno de julho, se eu não me engano. Tá. Então, assim, toda essa centralização na empresa Gismenes foi, quer dizer, o senhor acompanhou isso até julho de 2003. Exatamente. Então tá, a Secretaria de Comunicação realizou uma licitação, dividindo aí por pacotes, enfim, 1, 2, 3, 4. O pacote número 4, do qual a Gismenes venceu, incluía a Secretaria de Educação. Também, entre várias outras secretarias. Entre várias outras, as secretarias de Porém, eram de educação secretarias, também. pelo menos na mídia eletrônica, que era onde eu atuava, na mídia eletrônica pouco se via movimentação, era extremamente eventual. Era uma exposição, a Expocity, ia fazer um comercial, quer dizer, uma vez por ano. Quem tinha uma frequência maior de trabalho era a Secretaria de Saúde e principalmente a Secretaria de Educação. Tá, então Secretaria de Educação aqui... precisava mais, tanto de VTs quanto de documentários. Então tá, vamos trabalhar um pouco em cima da Secretaria de Educação. Pois não. O senhor já citou aqui que realizou alguns trabalhos para a Secretaria de Educação via contratação de Gismenes. Exatamente. Esses trabalhos foram feitos durante quantos anos? Durante o período que durou o contrato da Gismenes nesse primeiro pacote. Se eu não me engano, a segunda licitação da SECOM foi em 2001. Se eu não estou enganado, foi em 2001. Então, deve ter durado até 2001, ou foi 2001 ou 2002. Realmente, eu estou na dúvida. O senhor disse aqui que conversou com algumas autoridades do Poder Executivo. Entre essas autoridades, a deputada Eurides Brito. Exatamente. Ela estava na função de secretária nesse período? Ou como deputada? Não, ela já estava como deputada, mas, se eu não me engano, era a época que ela era líder do governo. Se eu não estou muito enganado, era a época que ela era líder do governo. Eu já conhecia a deputada Eurides, porque a empresa que eu trabalhei antes, os donos eram adventistas e faziam parte da mesma igreja, então eu já não era uma figura de total estranho para mim. Perfeito. E quando o senhor teve essa conversa com a deputada Eurides, essa conversa ela se deu para discutir especificamente a Secretaria de Educação ou o contrato como um todo? Como um todo. Como um todo. Como um todo. E essa conversa se deu aonde? Aqui na Câmara? Não. Aonde? Se deu no escritório de um amigo nosso, esse que é da igreja dela. Ex-dono.
É que eu pedi para intermediar, que ele intermediasse uma conversa com ela. Tá, e qual foi a finalidade dessa conversa, especificamente? Mostrar essa onerosidade que estava sendo imposta pela Jimenez aos terceirizados. Se eram Perfeito, todos entendi. ou não sei. Mas mostrar essa onerosidade que estava quebrando com os fornecedores terceirizados do GDF e do Banco de Brasília. Estavam, literalmente... Hoje, se os senhores pegarem a lista dos fornecedores, os senhores vão encontrar poucos em situação financeira estável, Tá. exceto um ou outro. Aí o senhor, depois dessa conversa, enfim, o senhor teve algum retorno? Aí vamos colocar tanto dela quanto das demais autoridades? Eu nunca tive retorno de nenhuma autoridade. Mas mesmo, essa conversa deu por volta de em que ano? Segundo semestre de 2003, com certeza. Segundo semestre de 2003, já praticamente durante o período eleitoral. 2003, 2002 foi a eleição, né? Não, 2003, especificamente foi depois 2003. já como pós, Foi pós período eleitoral. Tá, então voltando às eleições, o senhor colocou aqui que a Jimenez realizou toda a campanha, ou parte da campanha de publicidade da deputada Eurides Brito. Seria interessante só colocar uma observação. Pois não. Eu, como fornecedor, frequentava a agência para entregar filme, pegar roteiro, discutir roteiro, e era comum se ver a arte final de material da professora, Sim, da deputada, pela Jimenez. A sua empresa realizou o trabalho? Nós fizemos foram 2 ou 3 VTs de inserção que a candidata teve. Tá, além dessa campanha, fizeram também outras campanhas? Fizemos... Sempre aparecia, deputado, um candidato avulso que pedia, pagava na hora. Eu não me lembro. Normalmente partido pequeno, que não tinha estrutura nenhuma. Então, eram aqueles programas mais pitorescos. O nome do candidato era... Mas tudo via Jimenez ou diretamente com você? Era o candidato que... Diretamente com você? Exatamente, que ia lá, pagava na hora. Mas via Jimenez, então? Via Jimenez? Não, é isso que eu estou tentando aqui me lembrar. Eu me lembro bem da Eurides Brito. Eu teria que confirmar, porque eu poderia estar sendo injusto. Mas eu realmente não me lembro. Mas eu acho que teve mais o outro que não foram eleitos, que fizeram parte. Como a gente teve que contratar uma equipe para fazer isso... Mas são importantes os nomes. Eu posso verificar, tá. puxar pela memória, porque foram duas pessoas que, se eu não me engano, não foram eleitos. Eu tenho que puxar isso aí pela memória, tá, para ver quem foi, eu perguntar para alguém que trabalhou comigo na época, para ver se lembra. Perfeito. Aí, só para confirmar esse CPI, esse serviço foi pelo menos aqui, como o senhor disse anteriormente, o senhor solicitou pelo menos que se pagasse aos servidores, aos trabalhadores. Aos prestadores de serviço. Prestadores, enfim, ao cinegrafista, Perfeito. Quem pagou a esses trabalhadores esse serviço prestado? Quem pagou? Quem pagou eles? Eu fiz a distribuição do... Não, mas quem pagou ao senhor? A Jimenez. A Jimenez pagou? As 3 peças? Não existe nenhum comprovante, não existe nada. Ele pagou a equipe das 3 peças. Então, pagou ao senhor, o senhor repassou a equipe que Exatamente. Bem, senhor presidente, eu paro por aqui. Eu acho que tem uma informação que é super interessante. Eu acho tem as peças VTs? Tem, eu posso ver dentro do meu arquivo e ver quais que os senhores desejam. Com tudo isso, a minha empresa se desmantelou muita coisa. Então, tem muito material que foi... Mas tem muito que eu guardo. Tem muito que eu consegui guardar escondidinho, bonitinho. Uma coisa que é extremamente interessante de se observar é que, o senhor pode até me ajudar
depois, quanto tempo antes da eleição que o governo não pode anunciar? São 3 meses, não é isso? 2 meses? 6 meses, né? Não, Não me recordo. 3 meses. 3 ou 6. São 3 meses, não é isso? 3 meses. Bem, O senhor relator, tá, me parece que são 3 perfeito. meses. Uhum. Campanha eleitoral são 3 meses. São 3 meses. Só que o Banco de Brasília não entra nisso. Durante os 3 meses da campanha, o BRB pode fazer trabalho à vontade. Ele não pode divulgar serviços sociais, que pode parecer campanha, mas ele pode fazer campanhas institucionais. Cartão, não sei das quantas, cheque especial, o senhor acredita que essa liberdade que o BRB tem, ou teve de fazer, isso foi, de uma maneira ou de outra, beneficiou alguém, ou a empresa de Menes? Deputado, eu acho que a história nacional da SMPIB, pelo que se apareceu nacionalmente, mostra que a agência tem um poder de fazer muito. O senhor fez alguma peça publicitária durante esse período? O senhor especificamente? Eu devo ter trabalhado, porque senão eu teria tá quebrado. Devo ter trabalhado, com certeza. Aí só puxando pelo bloco de notas fiscais, mas acredito que sim, viu? Inclusive para o próprio BRB. Bem, senhor presidente, eu paro por aqui. Com relação às perguntas. Deputado João de Deus. Deputada Ivelise Long. Deputado João de Deus com a palavra. Senhor Roberto, eu confesso que li a carta do senhor de trás para frente, de frente para trás, e não consegui entender aonde é que o senhor quer chegar com essa disposição de vir aqui na CPI da educação, que trata do assunto das contratações de professores e licitações de transporte. O que é que o senhor veio fazer aqui, senhor Roberto? Pelo que eu acompanhei pelo noticiário, deputado, a própria licitação estava começando a adentrar por outras áreas que saíam as coisas estavam começando a aparecer novas coisas que estavam puxando novas discussões. E como existia, de certa forma, o envolvimento da Secretaria de Educação com a empresa Jimenez e com o BRB, eu achei que seria interessante expor isso para a comissão. Tá. Até porque, pelo que eu conheci, embora eu não estivesse aqui em Brasília, eu percebi que existia na comissão um presidente que me parecia mais isento, deputado Augusto, o relator também parecia isento, então eu achei que seria um bom fórum para colocar esse assunto em pauta. Então o senhor acha que só o deputado Augusto Carvalho e o deputado Paulo Tadeu são isentos? Em hipótese alguma. Aqui, né? Em hipótese alguma. O senhor não me viu afirmar que só os dois são isentos. Eu não participo do dia a dia da comissão, mas eu procurei saber quem eram o presidente e o relator. Tá. O que é que o senhor sabe que desabona a conduta civil e moral da deputada Eurides Brito no que diz respeito, ou de alguém da Secretaria da Educação, no que diz respeito à questão das contratações de transportes escolares e contratação de professores? Nesse fato especificamente, nada. O fato está totalmente ligado à publicidade, deputado. Tá. Mas essa aqui não é... não precisa nem eu dizer para o senhor, porque isso aqui não é
a CPI da publicidade, nem das campanhas. Mas, como a CPI insiste, vamos seguir em frente. O senhor já prestou serviço ao PT? Governo Cristóvão? Sim. Com certeza. Recebeu? Recebia certinho. Costumava, inclusive durante o governo Cristóvão, a minha empresa não tinha nenhum problema de financeiro. Certo. Inclusive o BRB. O BRB, passei por vários presidentes, até chegar ao Dr. Tarcísio, o atual, e nunca tive nenhum problema, exceto na saída do último presidente, do Luiz Eduardo, que nós tivemos um problema de recebimento. Foi a única vez que eu tive problema de recebimento com o BRB no governo Cristóvão. Atrasos do governo, tinha como tem em todos os governos. Às vezes demorava mais, mas eu não tinha muito acesso ao Palácio, até porque o secretário de Educação da época era o Baga, que era dono de uma produtora da EMA Vídeo. E mesmo assim, mesmo ele sendo ex-sócio de uma produtora, as outras produtoras do mercado, todas elas eram contempladas com alguma fatia. Tá. O senhor fala sempre em Jimenez. O que é a Jimenez? A Jimenez é uma empresa de propaganda que presta serviços ao banco atualmente, dentro do governo, ao Banco de Brasília. Tá. Atualmente. Qual era o nome da sua empresa? Minha empresa, Ação Filmes. Ação Filmes. Tinha algum contrato com a Secretaria da Educação? Não. O senhor já teve outras empresas? Se eu já tive outras empresas, eu tive uma outra empresa que não tinha nada a ver com o meio e funcionou por um bom período, e depois eu resolvi sair em 93. Eu passei num concurso do Banco Real para trainee de gerente e queria fazer essa experiência para ganhar mesmo conhecimento. E aí mandei fechar minha empresa e fui fazer isso. Mesmo sabendo que eu estava perdendo dinheiro, tudinho, mas estava me interessando mais, naquele momento, ganhar conhecimento. O senhor já foi proprietário da Marquipan e da Som Maior? Hipótese alguma. Tem conhecimento? Marquiplan era a agência que atendia o Banco de Brasília no governo Cristóvão. Faliu? A Marquiplan? É? A última vez que eu vi o proprietário da Marquiplan foi... Quem era? Era mais de um sócio, sendo que só um sócio frequentava aqui em Brasília. Era o senhor José Anivaldo. E o outro? Não vinha a Brasília, eu não conhecia. A sede era em Pernambuco. Certo. Assim como a sede da Jimenez, por exemplo, eu não conheço os outros sócios da Jimenez, porque a sede da Jimenez é em São Paulo. Eu só conheço o sócio que vem a Brasília com quem a gente negocia. Senhor Roberto, o senhor está tomando psicotrópicos? Eu tomo remédio para depressão já há um bom tempo, graças aos bons tratos que eu algumas tive. pessoas que já passaram por aqui também estão com esse problema de depressão. Mas o senhor está com... Mais acompanhado, com acompanhamento médico dentro de... Mas hoje o médico não está acompanhando o senhor, não. O senhor está bem? Eu estou excelentemente bem. Beleza. Então, mentalmente, o senhor está... Perfeito. Gozando de Perfeito. toda a plenitude. Total. Quem pediu o senhor para fazer um VT aí que o senhor falou, que fez um VT? Não compreendi a Da sua deputada pergunta, Eurides deputado. Brito. Eu não compreendi a sua pergunta, deputado, perdão. Não, o senhor falou O senhor que poderia fez um ser VT para a deputada Eurides Brito. Quem foi que mandou ou pediu? Qual pro senhor VT? fazer? Um VT de campanha. VT de campanha? Quem Como pediu? eu já especifiquei aqui, a Jimenez. A Jimenez. É o pessoal da Quem Jimenez. era o dono da Jimenez? Fernando Jimenez. Sendo que a pessoa que comandava o escritório aqui em Brasília era o senhor Maurício Cavalcante. Isso aí é comprovado, inclusive, em notas de jornal, até de pessoas que eram ligadas ao governo. Tipo, coluna do Carlos Honorato, por exemplo, fala sobre um VT para o GDF feito pelo Maurício Cavalcante, que é uma pessoa que a gente não possa falar, o Carlos Honorato não é uma pessoa que a gente possa falar que é inimigo do Roriz, foi subsecretário de comunicação.
e trabalha no Jornal de Brasília, é colunista do Jornal de Brasília. Tá. O senhor conhece o senhor Elon Gomes de Almeida? Com certeza. Já teve alguma sociedade com ele? Nenhuma. O senhor conhece o seu Elcio? Com certeza. O seu Elcio de Moraes já foi seu sócio? Sim. O senhor sabe quem... o senhor conhece a empresa Suporte? Com certeza, já fui funcionário dela. Foi funcionário? Exato. De quem é a empresa Suporte? É ligada a Golden Cross? Não é ligada a Golden Cross. Tem algum... Ela é uma corretora de seguros que trabalha com qualquer seguradora. Agora, trabalhou por muitos anos como principal carro-chefe da Golden Cross, quando a Golden Cross era a maior empresa de assistência médica do Brasil. Era uma empresa sólida, estabilizada em todo o Brasil, e a Suporte era a corretora que mais se destacava. Entre as várias, eram 500 corretoras, sei lá. Como é que foi que o senhor conheceu o seu Elcio? Logo quando eu cheguei em Brasília, em 1985, eu montei uma empresa que era representante... Como era o nome da empresa? Parece que o senhor já montou umas 3 empresas, né? Aí não, fale e o senhor monta outra. Não, a informação do senhor está equivocada. Eu só montei a Nova Vida, que inclusive era especializada no plano coletivo, onde um pouco antes até de eu fechar a empresa, eu fui premiado como o melhor, a gente chamava de repasse da corretora, de negociação de planos. Tá. Mas eu era muito novo, deputado, nessa época. O senhor ainda é muito novo. Eu já tenho 40 anos, mas nessa época eu era muito novo e eu achava que esse trabalho ele poderia me dar dinheiro, mas não me dava um conhecimento que eu achava que era necessário para quem era formado em administração. Então eu abri mão disso para poder trabalhar no Banco Real e aprender um pouco mais. Depois disso, eu saí do banco a convite do senhor Elon e fui trabalhar na Suporte. Tá. O senhor tem conhecimento de quem o senhor Elon deu dinheiro para a campanha? Hein? O senhor tem conhecimento de quem a empresa Suporte, o senhor Elon deu? Porque o senhor atesta que a Gimenez pediu para o senhor fazer o VT da deputada Eurides Brito. Exatamente. Um VT lá e tal coisa. E o senhor é muito amigo do Elon, do tal, e do seu Elcio, já foram sócios, etc. e tal. O senhor sabe mais quem o senhor Elon deu dinheiro para a campanha? Deputado, eu sou amigo deles, mas não são pessoas que eu via no meu dia a dia. Então, desde que eu saí da empresa, mantenho com eles uma amizade cordial e tranquila. Quando o Elcio, logo em seguida, saiu também da empresa, da Sociedade de Ação, a gente continuou mantendo contato, cordiais, mas nunca me interessou muito a vida da empresa deles e a vida pessoal deles. A vida pessoal e da empresa, dos meus amigos, não tenho o menor interesse. Em quem ele contribuiu para a campanha política, um amigo meu, eu vou perguntar agora, não tenho a menor ideia. Não, porque eu, inclusive, tenho dito aqui... Agora, eu posso afirmar para o senhor que o senhor Elon Gomes de Almeida e o senhor Elson de Moraes são amigos pessoais da deputada, da mesma igreja adventista. E qual é o crime nisso aí? Nenhum crime. O senhor Elon também é amigo, por exemplo, do deputado Augusto Carvalho, doou dinheiro para a campanha do deputado Augusto Carvalho. Não tenho a menor ideia. Se essa é a CPI da campanha, vamos buscar aí onde saiu essa dinheirama e tal, porque até agora eu não pude entender o que é que o senhor veio fazer aqui, senhor Roberto. Eu, no meu grosso modo de ver, eu acho que as suas palavras nada contribuiu para essa CPI. A não ser dizer que o senhor trabalhou no PT, que o senhor fez um VT a pedido da Gimenez, e o que mais?
que é que o senhor trouxe de substancial para que a gente pudesse dar continuidade às nossas investigações em relação à questão da contratação irregular de professores, ou regular, sei lá, se houve alguma fraude, e a questão do transporte, né? Então, vamos lá, eu quero ouvir o senhor. O que é que o senhor sabe sobre isso? Sobre o que a gente está investigando? Ou o que é que o senhor sabe, assim, de grave, gravíssimo, como dizia outrora algumas pessoas do PT, assim, grave, gravíssimo, que nós e a imprensa ali possa registrar e dar conhecimento à sociedade? Já foi exposto no início, deputado, como eram procedido, qual era o procedimento para o pagamento das empresas. Qual? Pagamento da onde? Feito pela Secretaria da Educação? Feito pela trabalhos para a Secretaria da Educação, era faturado contra a SECOM, porque o contrato era assinado com a SECOM. Agora o trabalho era aprovado, era visto pela Secretaria de Educação. Tá certo. O senhor pagou propina para alguém? Para alguém. Para alguém. O senhor é sublocado. Tem as Gimenez. O senhor, um momento, por favor. O senhor é sublocado, contratado pela Gimenez. A Gimenez é contratada pela SECOM. A SECOM contratou para fazer um serviço da Secretaria da Educação. O senhor recebia, diz que alguém pagou o empréstimo, que o senhor não sabe quem foi e tal. Eu quero saber o seguinte: o senhor pagou propina para alguém? Não. Quem mais o senhor ajudou na campanha? Ajudei na campanha? O senhor ajudou outro deputado aí. Não, eu tive... Colaborei. Vamos lá. Colaborei com a campanha do Paulo Castelo Branco, meu tio. Que é seu tio, certo? Meu tio, colaborei com a campanha Inclusive dele. que expulsou até lá num dia da sala dele, né? Teve uma briga com você Não, e ele. essa história é inverídica. Então tá bom. Essa história é inverídica. É uma suposição. Uma suposição? Então, uma suposição inverídica... Ele não expulsou você, não, Nunca. Né? O senhor não, né? Não, nunca lhe passaram uma informação equivocada, deputado. Então me perdoa. Às vezes que eu estive no escritório dele, que foram poucas em toda a minha vida, ele sempre me tratou de forma carinhosa e cordial. E sempre se colocou à disposição para tudo que eu precisasse. Tá. Até quando ele foi secretário de Segurança Pública, eu fui uma vez ao gabinete dele. Nunca frequentei o gabinete dele e de gabinete nenhum. Qual é a sua empresa atual? Hoje em dia eu não tenho nenhuma empresa atual. O senhor quebrou? Exatamente. Eu quebrei não, deputado. Faliu, então? Não. É pior ainda a situação. A onerosidade excessiva que era imposta às nossas empresas, a nossa empresa, pela Gimenez e associados, que por sua vez, se eu não me engano, na meio mensagem, não vou afirmar que eu não me lembro se é exatamente nessa revista, mostra que 60% do faturamento da Gimenez é proveniente de Brasília e só 40% é proveniente da matriz dela, que era São Paulo, onde ela tinha contratos. E a Gimenez, o único contrato da Gimenez aqui em Brasília, pelo menos o que é conhecido pelo mercado, é com o Banco de Brasília. Tá. Alguém da secretaria, alguma vez, lhe procurou para o senhor ajudar a fazer algum trabalho individual, para quem quer que seja? Secretaria da Educação. Todos os trabalhos que eu realizava eram feitos a pedido da Gimenez e associados, que era quem tinha contato com a deputada Eurides Brito, com o Banco de Brasília e com todos os outros. Eu não tinha contrato com o GDF, quem tinha era a Gimenez. Tá. Durante esse período que o senhor prestou esse serviço, o senhor tomou conhecimento de algum fato que pudesse desabonar a então secretária deputada Eurides Brito? Algum fato assim verdadeiro que o senhor fala, olha, fulano me... Porque o corruptor geralmente comenta, olha, eu comprei alguém,
cooptei alguém, corrompi não sei quem, tal. O senhor, durante esse período que o senhor prestou esse serviço, o senhor tem conhecimento de um fato que desabonou a conduta civil e moral da deputada Eurides Brito? Vamos retornar então aqui. Todo o meu contato era feito com a agência Gimenez e Associados. Quem pode responder essa pergunta para o senhor seria a Gimenez e Associados, que poderiam, os donos, o representante, que poderia lhe responder essa pergunta. Se algum dinheiro recebido foi pago como propina para seja lá quem for. Essa não foi a pergunta que eu fiz para o senhor. Eu não estou inquirindo a Gimenez, eu estou inquirindo o senhor Roberto Castelo Branco. O senhor sabe ou não sabe? Do que, deputado? De algum ato de corrupção durante o seu trabalho subcontratado da Gimenez, da deputada Eurides Brito ou de alguém da Secretaria de Educação? O senhor sabe ou não sabe? Eu sei que todo pagamento que eu recebia era feito um débito, que é comprovado pelos cheques, e onde eu não sabia qual era o destino. Essa era a Gimenez que lhe cobrava. Exatamente. Certo. Mas em relação à questão da deputada Eurides Brito ou alguém da secretaria, o senhor sabe se esses recursos iam para a mão de alguém? Não tenho a menor ideia. É? Não tenho a menor ideia. Não tem problema não, o advogado pode orientar o cliente dele à vontade. Aqui o espaço é democrático. Perfeito. Não tenho a menor ideia, deputado. Não tem a menor ideia, né? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o senhor não afirma? Hipótese alguma. Não era debitado, esse dinheiro ficava lá. Quem pode afirmar isso para o senhor, apesar de não estar aqui presente, seria o que o senhor poderia propor, talvez, a convocação. O senhor ainda é amigo do senhor Elcio? Sim. Eu tenho aqui uma relação de todas as pessoas que o senhor Elcio doou dinheiro para a campanha. Ele é dono como o senhor falou, da empresa Suporte, né? Exato. Essa empresa Suporte ainda está no mercado? Uma das mais fortes corretoras de seguro-saúde do Brasil, que começou em 2 salinhas ali no edifício Anhanguera e hoje em dia ocupa 2 andares no Brasília Shopping. Certo. Além do deputado Augusto Carvalho, o senhor sabe se o senhor Elcio doou dinheiro para algum outro político aqui do Distrito Federal? Deputado, eu não sei quais amigos meus doaram o que para quem em campanha. Esse é um assunto que eu nunca perguntei para nenhum amigo, e muito menos para o Elcio, para o senhor Elcio ou para o senhor Elon, se eles tinham doado dinheiro para a campanha, parará. Isso aí não tenho a menor ideia. Eles têm a vida particular deles. Eu já não trabalhava mais para eles, ele não era mais meu sócio, eu ia perguntar isso por quê? Para um pouquinho aí, vamos escutar o telefonema do Manuel. Ele está se comunicando com o Zé aqui. Pode falar à vontade, Manuel. Continue, deputado João de Deus. A palavra é sua. Vou só esperar o Manuel passar as informações, se puser aqui. Deputado, vamos prosseguir o nosso trabalho, por favor? Mas o Sandro vem pessoalmente, vem aqui pessoalmente. Deputado João de Deus, a sessão é da CPI, dos membros da CPI. O Sandro me passou papéis verdadeiros, está aqui escrito. Não foi eu que inventei, não. Senhor Roberto, por que o senhor entrou nesse olho desse furacão? Por que eu entrei nesse olho desse furacão? Eu tinha uma produtora, deputado. Uma produtora que, fim de 98, tinha quase 30 funcionários. Uma produtora que tinha quase 30 funcionários, uma produtora bem conceituada no mercado. E na cidade de Brasília, você tem 2 indústrias para atender. Indústrias no bom sentido, que é a máquina governamental. Se o senhor parar a máquina governamental de fornecer serviço para as empresas em Brasília, o senhor quebra 80% da cidade. Tá. Bom, eu não quero ser redundante, mas preciso.
o senhor sabe alguma irregularidade na contratação de professores e na questão das licitações do transporte escolar? A minha atuação se limita à parte da publicidade, deputado. Mas essa não é a CPI da publicidade, senhor Roberto. O Deputado, senhor está no lugar errado, então. Por favor, vamos seguir essa liturgia. Eu respondo, eu pergunto coisas da CPI, inerente à questão da CPI, e não de publicidade. Nós não estamos em questão de publicidade, nem de campanha. Agora, eu vou novamente lhe fazer a pergunta, lhe formular a pergunta. O senhor Roberto Castelo Branco, sabe alguma coisa que desabone a conduta civil e moral de qualquer funcionário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, inerente à questão das licitações de transporte escolar e de contratação de professores? Me responda, por favor. toda a minha atuação se restringe à área de publicidade. Tá, então o senhor não sabe sobre essa questão. Não. Sobre essa questão, não. Muito obrigado. Sobre presidente. a área de publicidade,